Boa noite a todos. Hoje nós começamos conferência. Até sexta-noite nós teremos conferência por 3 dias. Como estão? Tudo bem? Então, hoje, primeiro eu vou ler um versículo. Vamos ler João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós lemos esse versículo. Hoje nós começamos essa conferência. Hoje eu quero falar sobre um tema que todo mundo já sabe, ou também tem gente que querem saber. Eu coloquei tema: quem pode entrar no reino de Deus? É muito fácil também, muito importante na nossa vida, porque eu também, quando eu não sabia essa verdade, eu também fiquei muito confuso e difícil. Por isso, hoje em dia também muitas pessoas vão para a igreja e também crendo em Deus, mas não sabem por que estão indo à igreja e como tem que crer em Deus para entrar no reino de Deus. Por isso hoje eu quero falar sobre essa parte com vocês. Eu nasci na Coreia e eu cresci na Coreia. Minha família é budista. Por isso, eu também automaticamente cresci como budista. Na Coreia tem bastante budistas. Por isso, umas vezes por ano a gente foi para a montanha, porque lá na montanha tem templo de Buda. Então a gente foi e a gente ficou, às vezes por uns dias dormindo, a gente ficou. Naquele tempo eu pensava, se eu fizer boas obras e também se eu fizer como Buda gosta, então eu poderia ser salvo. E eu poderia entrar lá no céu, eu pensava. Assim eu vivia. E crescendo, e eu me converti. Eu comecei a frequentar a igreja e também eu comecei a aprender pouco a pouco a palavra de Deus. Só que o que eu aprendia na igreja era os mandamentos. Pouco a pouco eu começando a ler a Bíblia e orando. E eu vivia aprendendo como outras pessoas fazem. Se outros irmãos, diáconos, anciãos ou pastores fizerem, eu também, como eles quiseram, eu queria fazer como eles. Assim eu vivia. Quando eles choraram, eu também chorei. Quando eles oraram, eu também orei. Quando eles gritaram, eu também gritei. Quando eles ofertaram, eu também ofertei. Mas tinha uma coisa que eu não pude resolver. Eu, lendo os mandamentos, eu sabia, se pecar, vai para o inferno. Só que eu, mesmo tentando para não pecar, eu não podia não pecar. Eu estava pecando direto. Eu não quero ter cobiça, eu não quero ter raiva, ódio e coração lascívio. Mas, independente da minha vontade, eu já estava seguindo. A Bíblia diz que se tiver esse tipo de coração, já adúltero, já matou, já roubou. E eu, para não fazer essas coisas, eu me esforçava, segurava, mas não adiantou. Assim eu vivia sempre pecando e pecando. Cada vez meu coração fica mais difícil.
E todos os meus amigos também andaram junto comigo, fazendo a mesma coisa. Mas cada dia, cada momento, eu, pouco a pouco, comecei a desistir. Não adianta, não sou eu, outros também igual. Porque não tem como não pecar. Mas um dia, quando eu estava assim tão agoniado, um amigo meu me convidou à igreja dele. Só que eu já estava frequentando uma igreja, eu não queria para a igreja dele. Mas ele me convidou mais uma vez e mais uma vez. E depois eu aceitei e eu fui à igreja dele. Quando eu entrei na igreja dele, era uma igreja tão pequena e também bem humilde. Nem tinha cadeiras, nem banco. Antes, eles estavam sentados no chão. E eu também entrei e me sentei no chão. Porque, para mim, sentar no chão não era problema. Porque, normalmente, aquele coreano, né? Senta no chão. Eu também me sentei. Assim, teve culto e acabou o culto. Depois de terminar o culto, o pastor veio e me perguntou: tem tempinho para conversar comigo? Eu falei, sim. E eu comecei a conversar com ele. E ele me perguntou: rapaz, você tem pecado? Sim. E mais uma vez me perguntou: quem tem pecado vai para onde? Vai para o inferno. E você, se morrer, vai para onde? Eu respondi: eu quero ir para o céu. Depois ele me perguntou mais uma vez: você tem pecado? Sim. Quem tem pecado vai para onde? Para o inferno. E você vai para onde? Eu quero entrar no céu. Não é você quer ou não. Você vai para onde? Porque eu estava indo à igreja, mas eu nunca parei de pensar sobre essa parte. E eu quero entrar no céu, mas eu tenho pecados. E eu não podia mais responder para o pastor. E esse pastor me perguntou: você quer saber? Sim. Você quer entrar no céu? Sim. Você sabe como pode entrar no céu? Eu quero saber. E eu fiz comunhão com ele por 3 dias. E ouvindo o evangelho, eu recebi a salvação. Sabe por que eu estou falando essa história? Essa coisa, né? Porque eu também, eu era budista e depois eu me converti e eu pensava: eu estou crendo em Deus, porque eu estou indo à igreja e eu estou tentando fazer boas obras. Eu pensei que isso era salvação. Só que, biblicamente, isso não era salvação. Eu não sabia, porque eu não conhecia a Bíblia e eu não conhecia o que era verdadeira salvação. Mas, depois que eu ouvi esse evangelho, eu fiquei muito feliz. Isso é salvação. Hoje eu li no início, né? João capítulo 3, versículo 3. Disse que, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bíblia disse, para entrar no céu, tem que nascer de novo. O que é novo nascimento? Como pode nascer de novo? Se fizer boas obras, se orar bastante, se confessar todos os seus pecados, assim que pode nascer de novo? Muitas pessoas, eu também, por não conhecer biblicamente o que é salvação, acabam se confundindo ou acabam seguindo
caminho errado. Então, nós nascemos nessa terra. Isso é um nascimento. Pela carne, nós nascemos. Mas a Bíblia diz que tem que nascer de novo. Então, o que é novo nascimento? Nesse capítulo, em João capítulo 3, Nicodemos, ele queria saber. E ele foi para Jesus, ele perguntou, como eu posso herdar a vida eterna? Só que Jesus falou o quê? Se nascer de novo, pode ver o reino de Deus. E ele perguntou, então eu tenho que entrar na barriga da mãe? Não tem como, né? Então, como nós podemos nascer de novo? E hoje em dia também muitas pessoas estão indo à igreja e querem entrar no céu. Por quê? Todo mundo vai viver nessa terra e depois, num dia, vai morrer. E se morrer, a Bíblia diz que vai ter julgamento de Deus, juízo de Deus. E através desse juízo, alguém pode entrar no céu ou vai entrar no inferno. Eu sei que todo mundo quer entrar no céu. Uma vez, eu encontrei uma pessoa e perguntei, o Senhor recebeu salvação? E ele me respondeu, sim, porque ele já tinha idade. Naquele tempo, naquela época, né, ele tinha 72 anos. Sim, eu recebi salvação. E eu perguntei, Senhor, pode me falar, pode me contar sobre sua salvação? Sim, posso. E ele me contou. Ele falou assim, quando eu tinha 20 anos, até então eu era muito mau. E eu cometia muitos pecados, eu fiz muitas maldades. Mas com 20 anos eu me converti. E depois eu indo à igreja, e também eu orando, louvando, também eu fazendo boas obras. Assim eu estava até 24 anos. E quando eu tinha 24 anos, eu tinha um problema no meu joelho e não pude andar mais. E eu comecei a orar por um ano. E numa noite, quando eu orei, de repente, meu corpo ficou bem quente. E, de repente, eu senti uma coisa que quase caiu do céu. E quando eu abri meus olhos, meu joelho foi curado. Desde então, eu pude andar normalmente. Naquele dia, eu recebi salvação. Pessoal, isso é salvação? Eu falei para esse Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor não sabe o que é salvação. O que o Senhor me contou não é salvação. O quê? Por quê? Isso não é salvação? E outra vez, eu encontrei com uma senhora. Eu falei para essa senhora, Senhor, recebeu salvação? Sim. Tá, ainda pode me contar como recebeu salvação? Posso. Eu frequentava a igreja, e eu fazendo boas obras, e depois eu fui batizada na água. Há 8 anos eu fui batizada. Senhora, batismo e salvação? Sim. Eu falei, Senhora, isso não é salvação. Ainda o que é salvação? A Bíblia disse, tem que nascer de novo. Não porque o Senhor Jesus disse, para entrar no céu, tem que nascer de novo. O que é novo nascimento? O que é a salvação? E quem pode entrar no céu? Esse assunto é muito importante e base, início na nossa vida espiritual. Por isso, pessoal, na Bíblia, ser humano
foi criado por Deus. Quando Deus criou o ser humano, Deus utilizou o quê? Ouro? Diamante? Não, pó da terra. Para criar esse corpo, Deus utilizou pó da terra. E nesse corpo, Deus colocou o quê? Fôlego de vida. Ou seja, Espírito de Deus. Então, esse corpo veio da pó da terra. Por isso, se nós morrermos, esse corpo vai para onde vem. E nosso espírito veio de onde? De Deus. Por isso, se nós morrermos, nosso espírito vai para onde? Sim, vai voltar para Deus. Só que, o que e por que Deus criou o ser humano? E o que nós temos que fazer nessa terra? Deus não queria que o ser humano vivesse eternamente nessa terra com essa carne. Deus não queria. Deus queria que esse ser humano nessa terra encontrasse com Jesus e ganhasse vida eterna. E entrasse no reino de Deus. Isso que Deus queria. Por isso, nessa terra, Deus permite muitas coisas para nós podermos encontrar com Jesus. Através da dificuldade, acidente, divórcio e doença, Deus humilha nosso coração e depois Deus faz com que nós procuramos Deus. Busquemos a Deus. E depois, se nos encontrarmos com Deus, isso é uma bênção. Só que, pessoal, muitas pessoas procuram. Por quê? Difícil. Então, oram a Deus. Procuram. Clamam a Deus. Mas, infelizmente, mesmo que orando, buscando, clamando a Deus, Deus não escuta a oração de pecadores. Mesmo que Senhor me ajude, Senhor, por favor, me abençoe, me protege, me guie e resolve minha situação. Mesmo que pedindo, orando a Deus, se tiver pecado, Deus não escuta. Então vamos ler uma palavra. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nessa terra, muitas pessoas procuram, clamam a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Deus não tem poder para nos ajudar. Deus não tem ouvidos para nos ouvir. Deus tem poder, Deus tem ouvidos, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas, no momento em que nós temos pecados no nosso coração, por causa desse pecado, Deus não escuta nossa oração. E Deus não pode nos ajudar e não pode trabalhar na nossa vida. E depois, se nós morrermos também, claro, o pecador, por ter pecado, não pode entrar no céu. Hoje eu quero falar, então quem pode entrar no céu? Quem não tem nenhum pecado pode entrar no céu. E quem tem pecado, vai para o inferno. É uma coisa muito simples, mas
muitos cristãos e crentes falam que eu sou pecador, mas eu vou para o céu. Pessoal, pecador não tem como entrar no céu. Pecador vai para o inferno. Mas, pastor, eu sou pecador arrependido. Pecador, pastor. Pecador, ancião. Pecador, que tem mais? E todo pecador vai para onde? Vai para o inferno. Então, quem vai para o céu? Quem não tem pecado. Então, tem gente que me pergunta, ô pastor, você não pecou? Quem não peca? Tu não peca? Se pecar, não vai para o inferno? Você não pecou? Então, hoje eu vou explicar depois sobre essa parte, tá? Pessoal, sabe, o salário do pecado é a morte. Se vocês quiserem resolver seus pecados, como tem que fazer? O salário do pecado é a morte. É oração. É perdão, pedir perdão. Boas obras. Ou confissão. Para resolver pecados, nós temos que trocar com a vida. Porque o salário do pecado é a morte. Entenderam? Então, a Bíblia disse, quando nós nos tornamos pecadores, quando o pecado entrou, como vocês sabem, por causa de Adão, porque Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, todos nós nos tornamos pecadores. Em Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando o pecado entrou, por causa do Adão, pecado entrou no mundo. E, por causa do pecado, todos morreram. Por quê? Em Romanos 6, 23, diz que, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, quem pecou vai morrer. Então, pessoal, se pecar pelos pecados, tem que fazer boas obras? Não. A Bíblia está falando que se pecar, o salário do pecado é a morte. Não oração, não boas obras, não outras ofertas. A Bíblia fala o quê? O salário do pecado é a morte. Por isso, por causa do pecado, nós morremos. Entenderam? Só que na Bíblia está falando mais uma coisa. Vocês já ouviram falar segunda morte? Ser humano tem a morte na carne. Da carne. O que é a morte? A morte é a separação. Enquanto o corpo e o espírito ficam juntos, isso é uma pessoa viva. Mas o que é pessoa morta? Pessoa morta é pessoa que corpo e espírito se separam. Não tem mais vida, não tem mais espírito. Isso é morto, isso é a morte. Separação do espírito e da carne, isso é a morte. Entenderam?
Tá. Se nós morrermos, depois nós teremos o quê? Julgamento de Deus. E nesse julgamento de Deus, quem recebeu salvação e quem não tem pecado vai para o céu. E quem tem pecado vai para onde? Vai para o inferno. Então, a Bíblia fala, tá, vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está escrito segunda morte, não é? O que é segunda morte? Depois de morrer, ou seja, depois de primeira morte, vai ter segunda morte. O que é segunda morte? Vai entrar no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Entra no inferno é a segunda morte. Entenderam? Tá, mais um versículo, Apocalipse capítulo 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, porque eu estou falando sobre o novo nascimento, quem nasceu uma vez vai ter duas mortes. Quem nasceu só na carne e morrer sem novo nascimento. Então, essa pessoa vai ter primeira morte da carne e segunda morte, que vai entrar no inferno. Mas, quem nasceu duas vezes, primeiro pela carne e segundo pelo Espírito. Assim, se nascer de novo, essa pessoa vai ter só uma morte. Carnemente vai morrer, mas não vai ter segunda morte, que vai entrar no inferno. Por isso, a Bíblia quer nos explicar como nós podemos entrar no céu. Se nascer de novo, não vai entrar no fogo de inferno. E sim, vai para o céu. Amém? Tá. Então, pessoal, nós temos que ter medo de inferno? Sim, né? Mas sabe o que é mais importante? Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 5. Em Lucas capítulo 12, versículo 5. O que é mais importante? Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Qual é mais importante? Inferno ou Deus? O que é mais importante? Não temos que temer? Inferno ou Deus? Aquele que tem autoridade e poder, que pode lançar para o fogo. Ele é mais importante. Entenderam? Então, irmãos, hoje eu estou falando sobre novo nascimento. Então, por que nós temos que saber esse novo nascimento? Deus criou o homem, não é?
Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, Deus queria que esse ser humano confiasse em Deus, cresce em Deus, esperasse em Deus e dependesse de Deus, como nosso dono, nos guia, nosso Senhor e nosso Rei. Assim, em Deus, nós podemos ficar felizes. Em Deus, nós podemos ter tudo, toda a bênção, graça, sabedoria, felicidade, gratidão. Em Deus, Deus tinha preparado todas essas coisas. Por isso, Deus queria que o ser humano guardasse a palavra de Deus. Mas, o que houve? Em Gênesis capítulo 3, o que houve? Serpente tentou e enganou Adão e Eva. Deus tinha dito para Adão e Eva, não comerás o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerdes, certamente morrerás. Vocês sabem, né? Só que depois, serpente tentou Eva. Primeiro, serpente queria saber se ela está sabendo bem a palavra de Deus ou não. Quando serpente tentou, perguntando, ele descobriu que essa mulher não estava sabendo bem a palavra de Deus, como Deus tinha dito. Na hora, ela foi enganada. E depois, ela comeu. Não só ela comeu, ela entregou para quem? Para Adão também. E ele também comeu. Então, por que eles comeram? Se eles guardassem a palavra de Deus como Deus queria, então eles não comeriam. Mas porque eles abandonaram a palavra de Deus e eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pessoal, isso é pecado diante de Deus. Eles roubaram, adulteraram, mentiram, cobiçaram. O que eles fizeram? Eles abandonaram a palavra de Deus e seguiram pensamento de Satanás. Então, pela moralidade, pela lei, parece pela obra não tem nenhum problema. Mas qual é o pecado diante de Deus? Abandonaram a palavra de Deus e seguiram pensamentos de Satanás. Isso é pecado. Desde então, o ser humano saiu da palavra de Deus e seguiu outro caminho. Caminho de pensamentos de Satanás. Então, a Bíblia fala, o que é pecado? Assim como, né, tem flecha e alvo. Se atira a flecha, então essa flecha tem que chegar aonde? Aonde tem que ir? Tem que ir para alvo, não é? Só que essa flecha saiu, foi para outro. Deus criou o homem. Deus queria que esse homem confiasse em Deus, crescesse em Deus e guardasse a palavra de Deus. Só que esse homem, deixando a palavra de Deus, seguiu pensamentos de Satanás. Desde então, o ser humano se separou de Deus. Começou a viver sem Deus. Cada um se tornando dono da sua vida, cada um seguindo o seu caminho, seu pensamento, e começou a viver sem Deus. O ser humano vivendo sem Deus não podia mais resolver problemas, dificuldades, porque o ser humano não tem sabedoria. O ser humano não tem capacidade. O ser humano não tem bom método. Desde então, o ser humano começou a sofrer. E mesmo que querendo voltar a Deus,
Deus não escuta. Por quê? Porque o pecado fez separação entre Deus e nós. Então, para voltar a Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que receber a salvação. Tá. Então, o que é salvação? Eu vou mostrar. Salvação é o quê? Novo nascimento. Mesma coisa. Que mais? Salvação é remissão dos pecados. Salvação, novo nascimento e remissão dos pecados são a mesma coisa, igual. Entenderam? Não, para receber salvação, tem que nascer de novo. O que é novo nascimento? Nós nascemos como pecadores. Esses pecadores não têm como entrar no céu se não nascer de novo como justos. Nós nascemos como pecadores. Esses pecadores têm que nascer de novo como justos. Se nascer de novo como justo, então pode entrar no céu. Então, como pode nascer de novo? Se receber remissão dos pecados. Pecador nasce de novo como justo. Amém? Por isso, mesmo que indo à igreja, quem ainda tem pecados, é salvo ou não? Renascido ou não? Ainda não. Mesmo que tenha cargo na igreja, e tenha boas obras, e muitas experiências e milagres, mas se ainda tiver pecado no coração, essa pessoa ainda não recebeu perdão dos pecados. Se não recebeu remissão dos pecados, nasceu de novo? Não. Ainda é pecador. Ou seja, ainda não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, é salvo ou pecador? Se não nasceu de novo, então ainda não é salvo. Se não é salvo, vai para onde? Vai para o inferno. Entenderam? Tá? Então, na Bíblia, tá, vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 77. Vamos ler Lucas 1, 77. Nesse versículo está falando o que é a salvação. Vamos ler Lucas 1, 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Porque hoje em dia muitas pessoas, cada igreja, cada doutrina, cada denominação, fala outras coisas. Por isso, Deus nos deu um conceito, um conhecimento da salvação, para ninguém discutir, ninguém brigar. O que é salvação? A Bíblia diz que salvação é redimi-lo dos seus pecados. Ou seja, remissão dos pecados. O que é salvação? Salvação é remissão dos pecados. Amém? Tá. Então, é muito fácil. Quem ainda tem pecados, recebeu remissão dos pecados? Por isso, quando eu fui à igreja do meu amigo, eu nunca tinha escutado sobre essa remissão dos pecados. Eu pensava o quê? Se eu tiver boas obras, se eu cumpro os mandamentos, se eu louvar, orar bastante, então Deus se agrada. Por isso eu me esforçava para fazer essas coisas. Mas quando eu escutei o Evangelho, era totalmente diferente.
Salvação é o quê? Remissão dos pecados. Por isso, para receber a salvação, tem que receber remissão dos pecados. Se receber remissão dos pecados, então, pecador nasce de novo como justo. Então, esse justo, por crer em Jesus, nascendo de novo, pode entrar no reino de Deus. Pessoal, hoje eu estou falando quem pode entrar no céu. Quem? Pessoa boazinha. Pessoa que tem mais obras. Pessoa que experimenta milagre. Pessoa que expulsa o demônio. Pessoa que fala tom de língua. Pessoa que tem bom coração. Não. Quem vai para o céu? Quem recebeu remissão dos pecados. Entenderam? Por isso, em Mateus capítulo 7, está escrito: muitos naquele dia vão falar para Jesus: Senhor, em teu nome eu fiz milagre. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu profetizei. Mas o Senhor Jesus falou o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticaram iniquidades. Senhor Jesus aceita ou rejeita? Por quê? Por causa de pecado. Quem tem pecado não pode entrar no céu. Mesmo que tenha boas obras, milagre e profetização e o cargo da igreja, quem ainda tem pecado não tem como entrar no céu. Entenderam? Tá. Então, pessoal, quem pode entrar no céu? Quem não tem pecado. E quem tem pecado vai para onde? Vai para o inferno. Tá? Então, escutem bem. Eu pensava, se eu não pecar, eu poderei ser justo. Eu me esforçava para não pecar, não pecar. Só que eu não consegui. Mas, pessoal, para ficar sem pecado, tem outro caminho. Tá, de novo. Quem pode entrar no céu? Quem não tem pecado. Se não pecar, não vai ter pecados. Não é? Só que, nesse mundo, quem pode cumprir todos os mandamentos? E quem não vai pecar? Quem não pecou? Não tem nenhuma pessoa. Nesse mundo, todas as pessoas cometeram pecados. Ou seja, não pecando, não tem como entrar no céu. Mas, pessoal, tem outro caminho. Mesmo que peque, mesmo que erre, mesmo que cometa pecados, tem pecados, mas se receber perdão dos pecados, por receber perdão dos pecados, essa pessoa vai ficar sem pecado. Tá, vamos ver uma palavra. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Acharam? Eu vou ler. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20.
não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo. Pessoal, nessa terra existe homem justo ou não? Existe. Entenderam? Existe homem justo nessa terra. Só que todos os homens justos nessa terra, eles se tornaram homens justos por não pecar? Não pecando? Por não pecar, eles se tornaram homens justos? Pessoal, dessa maneira, ninguém. Não tem nenhuma pessoa. Então, pessoal, existe homem justo nessa terra. Então, todos eles, como se tornaram homens justos? Como? Não pecando? Não. Só tem um caminho. Eles pecaram. Cometeram pecados, mas, crendo no sangue de Jesus e por receber remissão dos pecados, eles ficam sem pecados. Bíblia fala o quê? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, existem justos. Eles cometem pecados, mas por receber remissão dos pecados, eles se tornaram justos. Então, pessoal, eu quero falar, nessa terra tem pecadores e justos. Todos justos também cometeram pecados, mas por receber perdão dos pecados, eles nasceram de novo como justos. Assim, eles podem entrar no reino de Deus. Porque eu também pensava, para ser justo, para ficar sem pecado, eu pensava, não pecando. Não pecando. Se não pecar, pessoal, não pecando e cumprindo os mandamentos, nenhuma pessoa pode entrar no céu. Mas todo homem justo, e lá no céu tem muitos justos, sabe como eles poderem entrar no céu? Eles também cometeram pecados. Noé era homem justo, mas ele cometeu, ele era bêbado, ele fez muitas maldades. Davi era homem justo, ele também adúltero e matou, cometeu. Pedro cometeu, apóstolo Paulo cometeu, Abraão cometeu. Todos os justos cometeram pecados, mas como eles poderem entrar no céu? Como eles podem se tornar justos? Como? Por receber remissão dos pecados. Pessoal, tem dois caminhos para ser justos. Não pecando, cumprindo. Antigamente eu sabia só esse caminho. Eu, para ser justo, eu me esforçava para não pecar. Mas eu cometia pecados e não conseguia. Pessoal, quem pode estar no céu? Homem justo. Cumprindo pela lei, ninguém pode entrar no céu. Mas, pessoal, Deus nos deu outro caminho. Pelo sangue de Jesus, todos nossos pecados foram perdoados. Crendo no sangue de Jesus, se nós recebermos remissão dos pecados, então nós ficamos sem pecados. Então, nós nascemos pecadores, mas crendo em Jesus, nós podemos nos tornar como justos. Isso é a salvação que a Bíblia fala. Pessoal, salvação é só um caminho. Único caminho. Cumprindo? Não.
Somente crendo no sangue de Jesus. Não tem outro caminho. Por quê? A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, todos nós pecamos. Ou seja, por esse caminho, não pecando e cumprindo todos os mandamentos, por esse caminho, ninguém pode entrar no céu. Existem justos. Todos os justos também pecaram. Mas, por receber remissão dos pecados, nasceram de novo e se tornaram justos. Eles são verdadeiros salvos. Amém? Tá, vamos ler Atos. Capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Acharam? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para ser salvo, tem outro caminho, outro nome, outro jeito, outro método? Não. Bíblia diz que não. Não há outro nome. Não há outro caminho. Não há outro método. Pessoal, Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu também cometi muitos pecados. E todos vocês também, eu creio que cometeram pecados. Pessoal, pecado pode estar no céu? Não. Mesmo que a partir de agora você se esforçando para não pecar e para guardar todos os mandamentos, mas esse caminho não tem como entrar no céu. Mas Deus nos deu outro caminho. Qual caminho? Caminho do novo nascimento. Caminho da remissão dos pecados. Caminho de Jesus Cristo. Caminho da graça. Por esse caminho nós podemos entrar no céu. Pessoal, eu também, quando ouvi esse evangelho, fiquei muito assustado. Porque eu nunca imaginei. Mas ouvindo eu podia entender. Porque eu não sabia aquela palavra que significa. Jesus é verdade. Ele é verdade? Que verdade? Quando eu entrei na minha escola, na entrada da escola tinha uma pedra, estava escrito: conhecereis verdade, e a verdade vos libertarás. Eu decorava, mas não sabia o que significa. Mas eu, ouvindo o Evangelho, descobri: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Senhor Jesus, Ele é verdade. Por causa de Jesus, Deus me libertou de pecado e da maldição, da lei. Então eu posso entrar no céu. Eu conhecendo a verdade, realmente essa verdade me libertou. Jesus, Ele é vida. Que vida? Através de Jesus nós podemos ganhar vida eterna. Nicodemo, ele queria entrar no céu pelas obras, não por Jesus. Ele é o quê? Caminho. Ele é o único caminho. Porque para nós, pelas nossas obras, pelo nosso esforço, nós não podemos entrar no céu. Por isso, o Senhor Jesus veio para ser caminho para entrar no céu. Nessa terra, o único caminho para entrar no céu, somente pela remissão dos pecados.
nós cometemos pecados. Mas se nós conhecermos Jesus Cristo, se nós entrarmos pelo caminho de Jesus, se nós ganharmos vida de Jesus, então nós poderemos entrar no reino de Deus. Amém. Pessoal, Deus nos deu caminho da salvação, não pela obra da lei, não pelo nosso esforço, não tem outro caminho. Senhor Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade. Amém? Hoje em dia muitas pessoas querem entrar no céu, mas não sabem resolver seus pecados. Jesus disse, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para entrar no céu, nós temos que nascer de novo. Amém? O que é novo nascimento? Novo nascimento é aquele pecador recebendo remissão dos pecados, nasce como justo. Amém? Pessoal, Senhor Jesus morreu na cruz. Por que Ele morreu na cruz? Por quê? Tá, vamos ler Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, porque o sangue de Jesus foi derramado para remissão de pecados. Senhor Jesus, para nos dar vida eterna, para nos dar novo nascimento, Ele queria perdoar todos os nossos pecados pelo seu sangue. E Ele morrendo na cruz e derramando todo o seu sangue, queria nos dar remissão dos pecados. Pessoal, quem vai entrar no céu? Pessoa que se esforça, pessoa que faz boas obras, pessoa que tem cargo alto na igreja? Não. Pessoa que recebe remissão dos pecados, crendo no sangue de Jesus. Você ainda pensa que você tem pecados? Na verdade, todos os nossos pecados, pelo sangue de Jesus, há 2000 anos, já foram perdoados, já foram remidos, já foram purificados perfeitamente. Amém? Crer em Jesus é crer no sangue de Jesus e remissão dos pecados. Muitas pessoas falam, eu sei que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas eu sou pecador. Pessoal, essa pessoa não está crendo em Jesus. Se crer em Jesus, Senhor Jesus veio nessa terra para tirar pecado do mundo e todos os meus pecados. Eu acredito nessa verdade. E Senhor Jesus já tirou todos os meus pecados. Por isso, eu não tenho mais pecados. E se crer nisso, assim vai receber remissão dos pecados. Então, pessoal, quem vai entrar no céu? Pessoa boazinha? Pessoa esforçada, fiel, piedosa? Não. Noé, ele bebeu, cometeu muitos pecados. Davi, e principalmente aquele malfeitor que morreu do lado de Jesus. Se comparar com outras pessoas, sim, com certeza ele cometeu bem mais pecados. Não é verdade? Ele cometeu muitos pecados. Ele era grande pecador. Tinha muitos pecados. Mas Senhor Jesus disse, você estará comigo no paraíso. Pessoal, como ele poderia entrar no céu?
Ele não cometeu pecados. Ele cumpriu os mandamentos. Ele fez muitas obras boas. Por esse caminho, não. Tem outro caminho. Ele cometeu pecados, mas por receber remissão dos pecados, ele poderia entrar no céu junto com Jesus. Amém? Irmãos, nós também somos iguais. Nós cometemos muitos pecados. Quem pode entrar no céu? Quem não pecou? Não. Quem crendo no sangue de Jesus, quem recebe remissão dos pecados, ele vai entrar no céu. Amém? Hoje eu quero falar sobre novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Eu tenho que entrar na barriga da mãe? Não. Irmãos, nossa carne nasceu uma vez. Carne é carne. Nós, pelo Espírito, temos que nascer de novo. Quem vai para o céu? Se nós morrermos, nossa carne vai voltar a pó da terra. Por quê? Veio da pó da terra. E nosso Espírito vai voltar para onde veio. Não é? Nosso Espírito veio de Deus. E nós voltaremos a Deus. Mas, depois de morrer, o que nós teremos? Nós teremos juízo de Deus. Deus vai julgar. Quem recebeu perdão dos pecados, crendo no sangue de Jesus, essa pessoa, não tendo segunda morte, vai entrar no céu. Mas quem não creu no sangue de Jesus, e quem ainda tem pecados, por ainda não nascer de novo, não pode entrar no céu, e sim vai entrar na segunda morte, lago de fogo. Realmente, Deus nos deu esse novo nascimento através de sangue de Jesus, gratuitamente. Qualquer pessoa que seja, se crer em Jesus, pela fé, pode entrar no céu. Hoje é o primeiro dia e eu quero falar sobre esse novo nascimento e quem pode entrar no céu. E amanhã e depois amanhã eu vou falar continuamente sobre, é uma continuação, tá? Eu vou falar continuamente. Amanhã eu quero falar sobre a lei e a nova aliança e outro dia também eu vou continuar. Tá bom? Eu espero que todos vocês recebam essa graça de Deus e entendem a verdade da salvação. Então, vocês, no futuro, vocês também poderão entrar lá no céu e poderão ficar junto com Jesus Cristo. Amém? Hoje, até aqui, vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado por muito tempo, por não conhecer remissão dos pecados, assim como Nicodemos, nós não entendemos o que é novo nascimento. Mas, Senhor Jesus Cristo, Ele veio para perdoar todos os nossos pecados. Isso é muito gratificante. Nós cometemos pecados, mas pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Senhor, abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra. Realmente nessa terra, nós, crendo em Jesus, poderemos receber salvação e poderemos entrar no reino de Deus. Senhor, até sexta-feira, conduz todos os nossos corações pelo Teu Espírito e nos entregamos essa conferência nas Tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Terminamos.